O que faz você se sentir segura? O que é sinônimo de casa para você? O que é o seu aconchego e o seu acalanto em dias que são extremamente conturbados? A lua está mudando de forma constantemente, mas ela jamais deixa de ser lua. Às vezes ela tá cheia, às vezes ela tá minguando, às vezes ela tá nova, às vezes ela tá crescente. E a mesma coisa é com o nosso interno. Nós estamos às vezes em uma fase de transbordamento, em outras vezes em uma fase de mais interiorização. E a mesma coisa é com o nosso interno. Às vezes nós estamos em uma fase de transbordamento, em outras vezes nós podemos estar em uma fase de mais recolhimento, de mais introspecção. E a gente vai variando, a gente vai mudando conforme as nossas marés internas ou vão subindo ou vão descendo. A lua é como se fosse um espelho das nossas emoções. Então ela vai refletir aquilo que está acontecendo dentro do nosso interno. Ela vai representar o nosso lugar de afeto, de acolhimento, daquilo que é o nosso lar, daquilo que é seguro dentro de nós. Ela vai simbolizar esse espaço em que a gente consegue se sentir mais acolhidas e consegue se sentir mais resguardadas dentro de nós. Olá, eu sou a Fernanda Rai, seja muito bem-vinda a esse canal. E se você gosta de astrologia, por aqui a gente fala sobre astrologia e sobre a jornada de autoconhecimento através do céu. Então já se achegue, já pegue seu café, seu chá ou a sua bebida de preferência e vem comigo para a gente poder refletir juntas e trocar muito a respeito de toda essa jornada de vida e do quanto a astrologia de fato pode ser uma sabedoria que traz mais encantamento para a nossa vida. Em diversas culturas, a lua tem um protagonismo muito importante. Muitas das vezes ela é vista como uma deusa, como uma representação do que seria o feminino e do que seria também os grandes mistérios. Para além disso, a lua ela tem uma influência muito grande nas marés, então sabemos que ela vai afetar ali se as marés vão estar, se a maré vai estar mais alta, se a maré vai estar mais baixa. E consequentemente ela também tem uma influência muito grande em nós, seres humanos. Na astrologia, a lua simboliza a nossa esfera emocional e psíquica. Ela vai representar quais são as nossas necessidades emocionais, como nós nos sentimos, como nós nos relacionamos com essa esfera do afeto e daquilo que é sensível para nós. Ela também vai simbolizar os nossos sonhos, os nossos medos, as nossas angústias, já que ela está em uma esfera de bastante intimidade e aí, consequentemente, ela consegue acessar coisas que são muito íntimas para nós e que às vezes a gente quer esconder, como por exemplo os nossos medos, as nossas vulnerabilidades, as nossas questões. Ou seja, a lua é como se fosse um espaço íntimo dentro de nós, em que não é visível com muita facilidade e muitas das vezes é algo que a gente esconde mesmo, que a gente quer deixar guardado, quer deixar mais ali no cantinho, porque é um território de mais sensibilidade. Além disso, a posição da nossa lua nos ajuda a entender melhor como que a gente lida com as nossas oscilações emocionais. Já que, se a gente for parar para pensar, a lua ela tem um ciclo muito rápido. Ela ali é aproximadamente 27 dias, ela já percorre todo o zodíaco, então ela passa mais ou menos ali dois dias e meio em cada signo, então é muito rápido o trânsito dela. E aí, consequentemente, isso também vai nos dizer sobre as nossas oscilações emocionais, sobre essa nossa onda, né, de às vezes a gente tá de boa com uma coisa e de repente quando você vê a coisa virou, você não sabe dizer por quê exatamente. Eu diria que a lua, ela é como se fosse o nosso território de segurança. E
aí, por ter uma associação com essa ideia da memória, o nosso primeiro lugar de segurança nesse mundo é o útero que a gente foi gerada, né? Aquele lugar ali de segurança em que você tá quentinha, em que você tá ótima ali dentro, você não quer sair, você quer ficar de boa, porque você tá sendo nutrida, tá sendo alimentada, você tá tendo tudo que você precisa. Então, o útero, ele é esse espaço que simboliza esse lugar de aconchego e de segurança e que você está recebendo tudo que você precisa na hora que você precisa. Então, eu diria que a lua pode ser um caminho para a gente poder construir a nossa segurança e também a nossa inteligência emocional, porque quando a gente está se sentindo segura de si, quando a gente está mais consciente dos nossos próprios processos, a gente vai tendo mais facilidade para ir entendendo mais o que está acontecendo, entendendo o que você está sentindo, dar nome às coisas. E às vezes uma coisa que era extremamente monstruosa, era um negócio gigante na nossa frente, você vai vendo que às vezes não é exatamente aquilo dali que você estava imaginando que fosse. O signo que a gente tem a nossa lua vai simbolizar como a gente costuma lidar com toda essa esfera das emoções. Então, se você tem uma lua em signos de fogo, como o signo de Áries, Leão e Sagitário, a sua forma de lidar com o aspecto emocional é sempre a partir desse lugar de intensidade, porque fogo, ele tá vivo, ele é intenso, as coisas elas são sentidas à flor da pele. Se você tem uma lua em signos de terra, como Touro, Virgem e Capricórnio, o aspecto emocional ele precisa ser algo palpável. Você precisa colocar as cartas na mesa e ver ali, analisar, refletir se aquilo dali faz sentido ou não. Se você tem uma lua em signos de ar, como os signos de Gêmeos, Libra e Aquário, aí de fato é importante que exista uma esfera mais no mental. As coisas elas precisam ter uma lógica, precisa também sentir uma certa fluidez, uma certa leveza também ao lidar com o aspecto emocional. Se você tem uma lua no em signos de água, como o signo de Câncer, Escorpião e Peixes, aí, de fato, é um negócio que você entra lá dentro das emoções e sente tudo mais intensamente possível. Afinal de contas, a Lua é quem rege o signo de Câncer. Então, quando a gente tem uma Lua em signo de Câncer, ela tá mais em casa, digamos assim, né? Porque ela tá ali, de fato, no signo em que ela tem mais familiaridade. Já a casa astrológica em que você tem a sua Lua vai simbolizar onde você vai buscar essa segurança emocional e onde você tem mais propensão a se sentir mais segura, a se sentir num território de mais conhecimento daquilo que é mais familiar para você. O que pode ser no trabalho, às vezes vai ser na esfera mesmo da família, para algumas pessoas vai ser no âmbito das amizades. Então, dependendo da casa astrológica em que você tenha essa lua, é naquele setor, é naquela área em que você vai acessar o que seria todo esse território lunar que a gente falou anteriormente. Os aspectos que a gente tem com a nossa lua vai às vezes intensificar ou vai agregar outras interpretações a essa lua. Por exemplo, se você tem uma lua que está em um aspecto de tensão com Saturno, às vezes pode representar uma certa rigidez emocional e uma certa dificuldade de se abrir, de entender as próprias emoções. Se essa lua tiver em um aspecto de tensão com Netuno, pode trazer uma certa fantasia e uma fanfic, uma dificuldade de enxergar a realidade, porque a lua ela tem muito essa esfera do que é ali no campo da imaginação, e Netuno fala muito também sobre essa coisa da fantasia. Então, às vezes uma pessoa que tem lua em aspecto tenso com Netuno pode sim representar essa dificuldade de entender as emoções como elas realmente são, né? Enfim. Como a lua tem uma relação muito grande com a memória, com o nosso passado, com a nossa ancestralidade, é comum que às vezes venha com muita repetição uma coisa assim que volta
volta, toda hora volta os assuntos daquela lua que às vezes não estão bem resolvidos dentro de nós. Porque é como se de alguma maneira a gente precisasse acolher aquilo dali e falar assim, beleza, você está em casa, você está no lar, e agora a gente vai trabalhar isso aqui, a gente vai mexer nessas questões. Para além disso, a área do nosso mapa e o signo em que a gente tem a nossa lua pode simbolizar também onde e como a gente tende a ter mais oscilações, porque a lua, ela não deixa de ser lua, como eu disse, mas ela muda. Constantemente ela está mudando, sabe? É como se a lua, ela fosse simbolizar pra gente uma espécie de termômetro emocional, sabe? Então, como você está se sentindo? Como você tem lidado com as suas emoções? Será que você tenta esconder essa parte mais vulnerável de você, sabe? Como que você tem mostrado também essa parte mais íntima para as pessoas que são do seu vínculo afetivo, né, do seu lugar de segurança? Porque a nossa lua é bem comum que, de uma maneira geral, as pessoas não acessem a nossa lua com tanta facilidade. Então, às vezes é comum quando você está conhecendo as pessoas e aí a pessoa fala ali, eu tenho a lua em tal signo, e você olha e fala assim, nossa, né, tipo, você não consegue às vezes perceber inicialmente a lua daquela pessoa, porque é isso, a lua é essa esfera de mais intimidade. Então, às vezes a gente não vai mostrar isso com tanta nitidez para as outras pessoas, não porque você está fazendo isso de forma racional, às vezes é só a coisa acontecendo mesmo, sabe? Então, como você tem permitido que a sua lua se expresse dentro dos seus lugares de afeto, seus lugares de segurança? Será que esses lugares realmente são possíveis para você? Porque às vezes a gente tá tão acostumada a estar em espaços e em relações que não são seguras para nós, que quando a gente vai crescendo e entrando nesse processo de viver uma vida adulta e o nosso processo de individuação ali e tal, você simplesmente não consegue lidar com o fato de que é importante sim ter afetos que você se sinta segura, ter espaços em que você possa expressar a sua vulnerabilidade, porque você cresceu a vida toda estando acostumada a achar que isso é uma coisa que não é uma possibilidade para você, sabe? Então, é uma coisa também para se questionar. Será que esse espaço existe hoje para você? E se ele ainda não existe, será que existe uma maneira da gente começar a construir isso? Construir essa segurança? Então, lá no e-book que eu fiz gratuitamente para vocês aprenderem mais sobre a linguagem astrológica, eu explico sobre todos os signos, sobre todas as casas astrológicas, planetas. Clica aqui na descrição, baixa o e-book se você ainda não baixou e começa a se debruçar e refletir. Começa a usar a astrologia como uma ferramenta de investigação e não como uma ferramenta de definição da sua personalidade, da sua vida, do que você veio fazer no mundo, enfim. E comece a perceber como que isso está acontecendo para você. Depois você me conta, me manda mensagem, comenta aqui embaixo, para a gente poder ir trocando juntos. Eu acho que isso é muito bacana, a gente ir construindo esse lugar de escuta, né? E de afeto mesmo. E vai percebendo como que essa lua ela tem se manifestado para você, como você tem nutrido a sua lua, como você tem alimentado as suas necessidades emocionais. E se você ainda não tem esse lugar de nutrição, de acolhimento, vamos embora construir isso daí de uma maneira criativa. Não é fácil, mas a gente precisa sim ir construindo essas novas maneiras de existir, essas novas maneiras de habitar em nosso corpo, essas novas maneiras de perceber as nossas emoções e de acolhê-las. Se você tiver a oportunidade hoje de dar uma olhadinha na lua, se você conseguir perceber a lua no céu, se ela não tiver nova, né? Mas se ela tiver nova, ela vai estar lá, você só não vai estar vendo. Mas se você tiver a oportunidade de dar uma olhadinha na lua hoje, tenta se abrir com mais sensibilidade e perceber o que essa fase da lua está querendo te dizer.
Ela está numa fase da lua nova, da lua crescente, da lua minguante, da lua cheia. E em que fase, afinal de contas, você está na sua vida? Será que o que o céu, né, essa fase em que a lua está, também vai de alguma maneira espelhar a fase em que você está hoje? Será que existe diálogo entre essas duas fases? Se sim, quais são? Se o Sol é a nossa consciência, a nossa essência também, a Lua, ela é as nossas emoções, a nossa esfera mais íntima, a gente precisa ter um corpo físico para poder materializar toda essa consciência e toda essa emoção. E é justamente o ascendente que vai materializar essas emoções e essa consciência, porque o ascendente ele vai simbolizar, para além de muitas coisas, mas ele vai simbolizar também o nosso corpo físico, como que a gente habita aqui nesse corpo. E esse é o próximo passo da nossa jornada. E se você gosta de astrologia e construindo essa jornada de autoconhecimento através do céu, enquanto uma bússola, enquanto uma possibilidade de construção de vida, se inscreva aqui no canal, aqui embaixo. Toda semana a gente tem vídeos astrológicos aqui nesse canal. E me siga também nas outras redes sociais que também estão aqui embaixo, porque por lá eu posto conteúdos diferentes do que eu coloco aqui. Um beijo e até o próximo passo da nossa jornada.